Tensão, medo, empatia, tudo isso é transmitido em Attack on Titan. No início de Attack on Titan, a gente se depara com uma história de sobrevivência, humanos encurralados por monstros titãs. A simplicidade é proposital, o autor constrói um mundo onde parece ser apenas matar titãs e sobreviver. Mas essa base é o degrau de algo muito maior, e a genialidade começa aqui, quando o autor decide esconder camadas profundas de um enredo aparentemente direto. Eu sou o Gustavo Dalmoura e eu vou te explicar o porquê Attack on Titan é o anime mais genial de todos os tempos. O anime planta questionamentos desde o primeiro episódio. Por que os titãs existem? O que tem atrás das muralhas? Qual a origem disso tudo? Essas dúvidas criam tensão narrativa e cada resposta que você recebe, você cria uma nova pergunta e abre um novo leque de possibilidades. Um ciclo que mantém o público obcecado. Quando começou essas reviravoltas, os plot twists, eu só não conseguia parar de assistir o anime. E o mais importante, nenhuma resposta é simples. Cada resposta recontextualiza tudo que a gente já tinha visto até então. Antes da gente entrar no próximo tópico, vamos fazer o seguinte exercício. Imagina que você vive dentro de uma muralha, rodeado de titãs fora dela, e você tem um objetivo, que é entrar no exército. É o seu sonho de vida, e quando você finalmente entra, você se depara de frente com um desses titãs. E você só tem duas opções, ou você age, ou você morre. A angústia e o medo que você vai sentir nesse momento é algo inexplicável. O seu corpo vai travar, você vai entrar em delírio, provavelmente vai vomitar de nervoso, e Attack on Titan consegue transmitir isso com extrema grandiosidade. Você consegue ver os personagens em momentos tensos, passando mal, tensos, raivosos, tendo ataques e fazendo coisas que eles jamais fariam. Por quê? Porque mostra o lado humano deles. Mostra que todo mundo ali tá com medo. Não é todo mundo badass, fodão, que vai chegar e destruir todos os titãs. O exemplo disso é a saga do Jian nesse anime. Ele é simplesmente o cara mais humano que eu conheço. Todo mundo aqui queria entrar na polícia militar. E pra quem não sabe, a polícia militar fica no ciclo interno, dentro das muralhas, muito bem protegida de todos os titãs. Eu sei que você entraria na polícia militar. Não vem falar, eu entro no reconhecimento, eu quero explorar o mundo. Não, você não teria coragem. O anime é cercado de plot twists, a cada revelação tudo muda. E é impossível você adivinhar tudo que vai acontecer em Attack on Titan. Tenta adivinhar. Se é a sua primeira vez assistindo, tenta, você não vai conseguir. A origem dos titãs, o mundo fora das muralhas, Marley e a verdade sobre Eldia. E eu vou te contextualizar sobre essa última. O conflito entre Marley e Eldia começa séculos antes da história principal. Os Eldianos, com os poderes dos titãs, eles dominaram o mundo e oprimiram povos, e Marley foi um deles. E séculos depois, ao reverter a balança, eles passaram a oprimir o povo eldiano. O resultado, um ciclo infinito de guerras e conflitos. A cada plot twist não é só um choque, ele muda a perspectiva, a moralidade e a justificativa dos atos de alguns personagens. O herói vira vilão, o vilão vira vítima. E o espectador só tem uma função, que é reconstruir tudo o que ele já acha sobre todos os personagens, o tempo todo. E isso é absurdamente bom. E quando a gente fala de plot twist, a gente não pode esquecer, por exemplo, quando o Eren logo no início é devorado e todo mundo achou que, pô, ele morreu, ele não é de verdade o protagonista, é esse o plot twist. Mas na verdade é revelado que ele poderia se tornar um titã, ele tinha esse poder. E aí você já começa a questionar, pô, Attack on Titan é realmente titãs naturais que vivem ali? Não. Entendeu? Se o Eren pode, por que os outros não podem? E com o tempo é revelado outros titãs. Por exemplo, quando a Enya é revelado como titã fêmea. E você consegue perceber, voltando a alguns episódios, que isso é muito na cara. Você só realmente não sabia. As expressões faciais em momentos tensos, a expressão de felicidade em momentos que não deveria. Tudo isso você se questiona. E na primeira vez que você assiste, você fala, pô, ela só tá aflita, ela só tá com medo. É normal essas reações diferentes. Mas não. Ela sabia de tudo desde o início. Ela é uma titã. E com isso, o que eu acho mais louco de Attack on Titan é a experiência de você reassistir sabendo tudo, porque desde o primeiro episódio já tem coisa pra você pegar ali, de tipo, pô, isso faz sentido com o último episódio. Parece que eles construíram Attack on Titan de trás pra frente. O autor eleva a história quando ele começa a retratar ciclos reais de ódio, vingança e opressão. A guerra entre Marley e Eldia não é só apenas uma ficção, é o espelho dos conflitos e das guerras do mundo real, mostrando como o ódio se perpetua de geração a geração. E essas camadas sociopolíticas é o que faz Attack on Titan transcender o simples anime. Ele entra para uma área mais filosófica, que você começa a se questionar sobre a moralidade do mundo. Não é só sobre batalhas e titãs, é literalmente sobre a condição humana de quebrar ciclos históricos. Quando a gente chega no final do anime, a gente vê que os titãs de fato acabam. Mas outra coisa começa, os conflitos e guerras à mão armada. Então começam as guerras de fato que a gente conhece no mundo hoje em dia. Então Attack on Titan fala muito sobre esse ciclo infinito de guerras e conflitos. Por mais que você se sacrifique ou sacrifique o próximo, você nunca vai acabar com isso. Ou seja, é impossível ter um mundo totalmente pacífico, mesmo depois do que o Eren fez. Cada personagem representa mais do que só ele mesmo.
O Eren, por exemplo, é a liberdade levada ao extremo. O Armin é a diplomacia e a esperança. O Levi, que pra mim é o melhor personagem da obra, é a responsabilidade e o peso do passado. E o Zack é o lilismo mascarado de salvação. Os personagens não são só bons e maus, eles são ideologias em conflito. Isso dá profundidade filosófica e permite que o anime entre em tópicos como liberdade, moralidade e determinismo. De uma forma tão difícil de entrar no mundo dos animes que ele realmente teve que construir isso do primeiro episódio até o último. Pra você não sabe o que é niilismo, basicamente o linismo ele questiona os valores tradicionais e torna eles meio que sem fundamento. E outro fato irônico é que o Eren ele é obcecado por essa liberdade. O sonho dele é ser livre, explorar o mundo, ver o que tem atrás do mar. E ele é o único personagem que é preso a um destino desde o primeiro segundo do anime. E além disso, ele é manipulado por ele mesmo desde sempre. Cara, que anime bom. No momento que o Eren beija a mão da história, no final da terceira temporada, tudo muda. Ele nunca mais dá um sorriso genuíno, ele nunca mais aproveita com os amigos, ele nunca mais curte a vida com calma, porque ali, naquele momento, ele conseguiu ver qual que era o destino dele. As memórias dele finalmente foram liberadas. Ele viu o genocídio que ele teria que causar pra salvar o povo dele, os amigos dele, todo mundo que ele ama. Ou seja, claramente tem uma contradição máxima ali. O personagem que mais anseia por liberdade, ele é aprisionado pelo seu destino desde o primeiro segundo. E é isso que constrói a narrativa inteira desse anime, o que deixa tudo mais louco. Quando é revelado o poder do Titã Fundador e a conexão com o tempo, isso gera novos questionamentos. Você realmente tem escolhas na sua vida ou é tudo inevitável? Você já tem um caminho escrito desde o primeiro segundo que você tá na Terra. O Eren percebe que seu destino já estava escrito desde o primeiro segundo e toda a sensação de liberdade era só uma ilusão desde o início. Essa camada filosófica é muito rara nos filmes, animes e séries mainstream, então isso coloca, na minha opinião, Attack on Titan num patamar das obras clássicas. Só para um contexto geral, na obra de Attack on Titan existem 9 titãs originais e todas são descendentes do titã original, Armie Fritz, uma escrava que ganhou os poderes de titã ao entrar em contato com uma figura, uma entidade misteriosa. Não é muito bem revelado como foi feito isso, mas é explicado um pouco por cima. E ainda assim, com esse poder divino, ela ainda continua servindo ao rei como uma escrava. E o poder dela foi dividido nesses 9 titãs. Ou seja, a história do anime nasce de uma escravidão. E a ânsia de liberdade do Eren é a última chance de quebrar esse padrão. Cada um dos titãs tem seus poderes únicos e seus significados. E esses titãs são o Titã Fundador, Titã de Ataque, Titã Colossal, Titã Blindado, Titã Fêmea, Titã Bestial, Titã Mandíbula, Titã Quadrúpede e Titã Martelo de Guerra. E basicamente o poder do Titã Fundador é controlar todos os outros titãs e ter a memória compartilhada com todos que já possuíram o poder do Titã Fundador. Ele também consegue manipular memórias e foi o responsável por criar o poder titânico, com isso trazendo a maior ironia de todas, porque eventualmente ele se torna o Eren. O autor finaliza a obra com 139 capítulos, propositalmente um a menos, que é 140, do número da liberdade no Japão. A mensagem é clara, a liberdade nunca é plena, sempre falta algo e sempre tem um preço. O Eren nunca atinge a liberdade que ele sonhou, então isso tem contexto exato com o que o autor quer passar, que a liberdade completa não existe. O anime convida você a reassistir tudo com as revelações finais. E os momentos banais que você achou que não tinha nenhuma importância se tornam algo muito grandioso. Pô, de verdade, quando você tem a experiência de reassistir Attack on Titan, eu tive essa experiência 2 vezes, porque eu moro com o Rafa, Reis Raf, se você não segue ele, segue aí. E também o Teles, que é um dos meus melhores amigos, ele tava assistindo. Então eu meio que acompanhei eles assistindo o anime e, cara, as microexpressões faciais têm significados. Isso é genial! Ou seja, se você ainda não reassistiu Attack on Titan, por favor, tenha essa experiência, reassista. Você vai ver que cada microexpressão é um significado. O final de Attack on Titan é algo muito polêmico, mas não tem como negar uma coisa. Ele de fato é coerente e faz sentido com tudo que a obra quis passar desde o primeiro episódio. Ele amarra todos os temas centrais, liberdade, destino, ódio, sacrifício, e de forma fiel à visão original do autor. Por mais que ele falou que poderia ter feito um final diferente, na minha opinião isso é perfeito, porque de fato o cara pensou no final antes de tudo, e ele seguiu com essa ideia, obviamente, até o final. Attack on Titan não busca só te agradar, sabe? Ele busca ser fiel à mensagem que ele quer transmitir. Isso que, na minha opinião, torna ele inesquecível. Na minha humilde opinião, se eu puder dar ela aqui, o final de Attack on Titan é exatamente o que tinha que acontecer, principalmente levando ao extremo essa ironia de liberdade do Eren e ele sendo o vilão, entre aspas, e decepcionando todos que lutaram com ele desde o primeiro segundo. Então os caras conseguem levar ao máximo essa ironia de busca insaciável pela liberdade e o aprisionamento no destino do Eren desde o primeiro segundo. Por isso que eu gosto de falar que Attack on Titan não é só sobre titãs, é sobre nós mesmos. É sobre a humanidade e essa busca insaciável por liberdade, querer ser livre, viver a vida
adoidado, sabe? É sobre a tragédia de repetir os mesmos erros do passado, guerras, conflitos, mortes, e também sobre nascer num mundo que você não escolheu nascer. O Eren não escolheu estar rodeado de titãs, ele não escolheu estar preso numa muralha, ele só nasceu ali e não tinha mais o que ele fazer. É sobre os sonhos mais puros que podem se tornar monstros quando confrontado com a realidade. Ou seja, o Eren só tinha um sonho, ser livre, e olha o que aconteceu. Attack on Titan, na minha opinião, é mais do que um anime, é uma reflexão existencial camuflada de ficção. A sua estrutura meticulosamente planejada, os seus conflitos filosóficos, o seu simbolismo profundo e a habilidade do autor de transformar o que era pra ser uma premissa simples num contexto filosófico e profundo muito foda. Com certeza Attack on Titan é uma marca na ficção moderna, e na minha opinião foi a melhor experiência audiovisual que eu tive em pelo menos 5 anos. Cara, eu neguei ver Attack on Titan diversas vezes. As pessoas chegavam pra mim, pô, vê aí, é legal. Pô, mas do que é? Só que você não pode chegar e falar do que é, porque senão estraga a experiência. Então você tem que falar, tipo, pô, é sobre titãs, e titãs que querem devorar seres humanos. Aí eu via lá, pô, uns titãs altão, pelados, eu ficava, pô, mano, não quero ver isso, é muito viajado. Só que, cara, saiba, se o seu amigo, se alguém que você gosta te recomendou Attack on Titan, essa pessoa gosta muito de você, ela quer que você tenha uma experiência muito boa. Então veja Attack on Titan. No fim, a história começa com Ymir sendo escravizada, mesmo tendo esse poder absoluto que é ser esse titã, e termina com Eren sendo escravizado pela sua própria liberdade. Attack on Titan é um ciclo perfeito. Por mais que trágico, na minha opinião, ele é perfeito. Na cabeça do Eren, ele é o herói que salvou uma nação. Mas isso causa no espectador uma seguinte pergunta: até onde a liberdade pode ir quando ameaça a liberdade do próximo, dos outros que estão ali, que morreram com o genocídio que o Eren causou? Attack on Titan me fez refletir sobre coisas que nenhum outro anime conseguiu me fazer refletir. Por exemplo, liberdade. Os seus sonhos mais puros podem se tornar sonhos monstruosos quando encarado com a realidade. Sobre a consequência dos nossos atos. E se uma obra te faz pensar sobre a vida, refletir sobre tudo ao seu redor, isso, na minha opinião, não é só um anime, não é só um filme, não é só uma série. É arte. Talvez seja por isso que Attack on Titan não seja só apenas sobre titãs, e sim sobre nós, sobre até onde a gente iria por liberdade e por conquistar aquilo que a gente quer. Enfim, espero que tenham gostado. Esse é um vídeo mais filosófico, mais profundo, trazendo uma perspectiva mais densa sobre Attack on Titan. Foi realmente incrível escrever esse roteiro. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando mais sobre a história, sobre personagens, inclusive sobre o Levi, que na minha opinião é o melhor personagem do anime, como eu já disse nesse vídeo. E é isso. Eu sou o Gustavo Dalmoro e tamo junto.